grande patrimônio cultural, que é a nossa língua, para que a gente se disponha a dar o devido valor que ela tem. É a nossa forma de expressão mais forte, é a nossa forma de expressão única, e a gente, às vezes, não valoriza muito esse elemento tão importante de comunicação que nós temos, que é a nossa língua, certo? Às vezes, porque nós não temos ideia da real dimensão dela, da sua enorme importância e da importância dela no mundo, né? Nós temos, às vezes, a tendência de achar que ela é algo que está assim, só à nossa disposição, é local, não é? E às vezes, acha que é mais importante até aprender outros idiomas. Não que isso não seja bom, mas, sobretudo, aprender bem a nossa língua, aprender bem o nosso idioma e utilizá-lo de maneira a facilitar a nossa comunicação com o mundo, né? A nossa forma de expressão maior, certo? Eu resolvi começar, então, a nossa aula falando um pouco da história dessa nossa língua. É uma aula que já foi feita, como eu falei para vocês, mas eu resolvi dar uma outra dimensão, ampliar um pouco mais, trazer mais ideias a respeito disso, né? E sempre é novidade para alguém, né? Pois bem, gente, todo mundo sabe que a língua portuguesa ela vem do latim, né? Que é considerada uma língua morta porque não é mais falada, não é como o inglês, como o francês, o espanhol, o português, mas, na verdade, o latim ainda é falado e usado no país do Vaticano, por exemplo, né? E é uma língua que está se renovando lá. Para vocês terem uma ideia, eles têm palavras em latim para a mais moderna tecnologia, para computador e para tudo mais que se inventou, né? Então, o latim continua sendo falado no país do Vaticano, continua sendo uma língua viva lá para eles. Pois bem, a nossa língua portuguesa ela vem do latim, certo? E como foi que tudo isso começou? Olha, vocês sabem que nós temos Portugal e Espanha, e que o nosso português veio de Portugal, não é verdade? Mas como foi que eles se formou lá em Portugal? Eu vou mostrar uma gravura aqui para vocês. Isso aqui é um mapazinho da Península Ibérica, certo? Estão vendo aí? O que é a Península Ibérica? É uma ponta da Europa, como diz o nome, península, né? É uma projeção de terra mar adentro. E lá se formaram os países de Portugal e Espanha. Pois muito bem, nessa Península Ibérica, antes de Cristo, pelo ano de 2200, desculpe, de 218 antes de Cristo, os romanos chegaram lá. Era uma terra selvagem, habitada por povos ali da localidade, que tinham a sua forma de expressão também, o seu idioma, né? Pois bem, os romanos, que vinham conquistando o mundo, né, antes de Cristo, expandindo o seu império, eles chegaram à Península Ibérica, invadiram a Península Ibérica, né? Dominaram aqueles povos que já haviam lá. E com os soldados que chegaram à Península Ibérica, chegou o latim, né? Que era a língua falada por eles. Olha, a gente tem o latim vulgar e o latim culto, erudito. O latim vulgar era a língua do povo, e os soldados eram o povo. Então, eles trouxeram esse latim, chamado latim vulgar, para a Península Ibérica, né? Então, eles dominaram essa partezinha aqui da Península Ibérica, certo? E lá instalaram os seus costumes e a sua língua, que foi o latim. E os povos que já habitavam naquela região começaram a usar o latim. Não só porque era um idioma que estava sendo imposto pelo povo dominador, mas porque era também de interesse deles, né? Para se comunicar com esse povo, era uma questão de interesse também econômico, certo? Então, eles foram adquirindo, foram incorporando o latim, juntando com o seu idioma, ok? Tá bom. Bem, eu trouxe aqui para vocês um lembretezinho dos povos que já
habitavam a Península Ibérica nessa época, né? Eram povos como celtas, celtíberos, gente, tinha muitas tribos, muitos povos, né? Só os dois exemplozinhos. Depois que os romanos chegaram lá na Península Ibérica, outros povos também invadiram, né? Os povos bárbaros, visigodos, os fenícios, cartagineses, os germânicos e, por último, os árabes, certo? Chegaram também à Península Ibérica. É por isso que, se hoje você for à Espanha e Portugal, né, você, dependendo da região, do lugar onde você vai, você encontra influência desses povos lá. E na língua, né? Principalmente na língua. Por quê? Porque várias palavras foram enriquecendo esse idioma que primeiro era o latim, que foi se misturando. Né? Pois bem, passaram anos, muitas guerras, muitas lutas, e aí um rei fundou o Reino de Portugal, o chamado Reino de Portugal. Né? Depois, ali naquela região, se falava uma língua chamada galaico-português ou galego-português, era uma mistura. Né? Depois que foi fundado o Reino de Portugal, anos depois, já em 1290, um rei chamado Dom Dinis, ele oficializou como língua oficial de Portugal um idioma e chamou esse idioma de língua portuguesa. Isso já em 1290, gente. Ele criou, oficializou um idioma para o Reino de Portugal e chamou esse idioma de língua portuguesa. Então, olha só, o nosso português, ele veio de onde? Do latim, que é, vamos dizer assim, a língua predominante. Esse latim já se misturou com as línguas que se falavam lá na Península Ibérica, pelos povos que participavam lá na Península Ibérica. E depois com os povos que invadiram. É interessante isso, gente, é porque às vezes a gente não se dá conta de como a nossa língua é rica exatamente por causa de todas essas influências que ela veio sofrendo. Imagina só, quando vocês falam, por exemplo, eu vou comprar alface. Já pensaram que vocês estão falando árabe? Alface. É uma palavra que veio do árabe, né? E vou tomar um chá. Está falando língua chinesa. Né? Então, aí você fala assim, nós vivemos numa democracia. Nossa, você está falando grego. Grego misturado com latim. Gente, tudo isso foram línguas que foram penetrando no nosso latim e que foram enriquecendo essa língua portuguesa. E imagina só, nós ainda estamos lá na Península Ibérica, lá em Portugal, ainda nem chegamos ao Brasil. Né? Pois bem, quando foi por volta dos séculos XV, século XVI, Portugal já era uma grande nação e foi o país pioneiro da navegação marítima, ou seja, aquele país que começou a ir a outros lugares. Né? Aí, a expandir o seu território. Então, os portugueses viajaram mar adentro. Imagine o tanto de coragem que esse povo teve. A gente tem que admirar o povo português, né? Esses nossos antepassados. A coragem que esse povo teve de entrar pelos oceanos, viajar mar adentro em navios sem os dispositivos de segurança que se tem hoje, né? Se guiando pelo sol, pelas estrelas, sem saber o que havia nos mares. Eles tinham medo de monstros marinhos, né? Tinham medo de grandes abismos, não sabiam nada, não tinham o conhecimento que se tem hoje. E mesmo assim, eles enfrentaram o mar, né? Entraram o oceano adentro e foram expandindo os territórios portugueses. Foram à África, né? Chegaram aqui à América do Sul, chegaram a países lá da Ásia, distante, como a China, né? As ilhas da Oceania, lá do outro lado, lá no outro oceano. Viajaram bastante, gente. E aí a gente começa a entender
como foi que esse português se tornou uma língua tão falada no mundo todo. Depois nós vamos falar sobre isso, como o português é uma língua falada no mundo inteiro, certo? Pois bem, devido a essas viagens, devido a essa expansão marítima, devido ao fato dos portugueses terem ido a tantos lugares do mundo, né, o português foi sendo espalhado, a língua portuguesa foi sendo espalhada na África, aqui na América do Sul, né? E hoje a língua portuguesa é a língua oficial de 9 países e é falada em alguns lugares de outros países. Então, a língua portuguesa é a língua oficial de que países? Do Brasil. De Portugal, em primeiro lugar. Né? É a língua oficial do Brasil. É a língua oficial de países africanos, como Angola, Moçambique, né? Cabo Verde, na Guiné, a Guiné Equatorial e a Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. A língua portuguesa é falada até na China. Há falantes da língua portuguesa em Macau, que fica lá na China. Na Índia, um lugar chamado Goa, é falado na Malásia, é falado em Timor-Leste, na Indonésia e até no Caribe. Então, gente, é uma língua muito falada nos continentes do nosso planeta. Ela é encontrada em muitos lugares do nosso planeta. Não pensem que a língua, o português é falado aqui por nós, no Brasil, veio de Portugal. Não. Ela veio trazida pelos portugueses, mas ela se espalhou pelo mundo inteiro, devido a essas viagens marítimas, essas descobertas, né, do povo português. Então, você chega em países como Moçambique, lá na África, como Angola, e vai encontrar o português sendo falado lá. Você chega a um lugar lá na Índia e encontra o português sendo falado lá. Né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive a oportunidade de viajar um pouco pela Europa, né? E há uma preocupação hoje de os empresários, donos dos grandes lojas, dos grandes magazines, de terem pessoas trabalhando lá falando português, para atender a grande quantidade de pessoas que vão a esses lugares. Né? Então, não vamos deixar que ninguém desmereça a nossa língua, porque ela é bem importante. Olha só, para vocês terem uma ideia dessa importância, a língua portuguesa é uma das línguas oficiais, certo? De entidades internacionais. Eu trouxe alguma aqui para vocês verem. Eu vou mostrar já para vocês. A União Europeia, o Mercosul, a União Africana, a União dos Países Lusófonos, ou seja, lusitanos portugueses, a União das Nações Sul-Americanas, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, né? Então, olha só, todas essas organizações, entidades de nível internacional, a língua portuguesa é uma das línguas consideradas oficiais, ou seja, é uma língua que, assim, ela é obrigatória, né? As pessoas que estejam ali precisam se comunicar. Não é só o inglês, que é uma língua obrigatória para quem trabalha em organismos internacionais. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia. A língua portuguesa, ela é língua oficial também dessas entidades, certinho? Tá. Então, a língua portuguesa, para a informação de vocês, é a 5ª língua mais falada no mundo. Se vocês entrarem no site de pesquisa, né, vocês encontram essas informações. É a 5ª língua mais falada no mundo.
A terceira mais falada no hemisfério ocidental. Ou seja, vamos falar de Ocidente. É a terceira língua mais falada. E é a língua mais falada no hemisfério sul do planeta. Né? É a língua mais falada no hemisfério sul, onde nós temos a América do Sul. Então, a gente tem a Argentina se fala espanhol e tal, né? E outros países, Uruguai, e outros países da América do Sul. Sim, mas basta vocês olharem a expansão territorial do Brasil e vocês vão ver que, até por esse fator, a língua mais falada na América do Sul é o português. Ô, gente, vocês estão vendo aí a importância da nossa língua? Né? Então, olha só. E lembrando vocês que dia 5 de maio é o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Olha a importância da nossa língua, que beleza, gente. Né? Certo? Certo. Vocês sabiam que em São Paulo nós temos o Museu da Língua Portuguesa, um museu interativo, né? Eu já visitei. Você entra lá e vê essa história que eu contei aqui para vocês da nossa língua, né? Você vê, eles colocam lá em grandes telas, né? Exemplos de publicações literárias em língua portuguesa em vários países, né? Eu me lembro que quando eu estava na universidade, eu estudava o francês e a gente estudava as literaturas da língua francesa faladas, feitas... Nós estamos devagarinho demais. Né? Pois olha, a língua portuguesa... Tu já vai para Fumacé? E muito mais produções literárias na África do que qualquer outra língua. Certo? São inúmeros os escritores de língua portuguesa que nasceram na África e que estão lá produzindo uma literatura que hoje em dia é famosa no mundo todo. Né? E a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho desses escritores. Mas vamos falar do português no Brasil? E aí, como é que chegou no Brasil? Todo mundo sabe que o Brasil foi descoberto em 1500, né, gente? Então, os portugueses chegaram ao Brasil. Pedro Gomes Cabral descobriu o Brasil em 1500. E aí, será que o português começou logo a ser usado? Né? Não, porque a gente sabe que nos primeiros anos não houve assim muito interesse em colonizar essa nova terra. Né? Só quando começaram... Quem lembra das aulas de história, né, do colégio? Quando começaram as capitanias hereditárias. Lembram? Então, foi aí que começou a primeira tentativa de colonização, que começou o interesse em realmente os povos virem para o Brasil para se instalar aqui, para colonizar a nova terra, para realmente serem moradores, né, dessa nova terra. E isso aconteceu lá por 1534, quando começou o sistema de capitanias hereditárias no Brasil. Então, quando esse português chegou ao Brasil, efetivamente começou a ser usado pelos colonizadores, e esses colonizadores fizeram os primeiros contatos com os nossos moradores originais, né? Os brasileiros, que eram os índios, começou uma mistura. O português trazido pelos portugueses começou a entrar em contato com as línguas do Tupi-Guarani, que é, vamos dizer assim, um conjunto das línguas faladas pelos indígenas brasileiros, o Tupi-Guarani. Então, gente, é muito interessante você pensar, por exemplo, no nome de alguns estados. Ceará, né? Um nome indígena. Goiás, um nome indígena. Maranhão, se discute até a origem do nome do nosso estado, mas ele tem uma origem indígena também.
né? Guanabara, Paraná. Ixi, quando a gente pensa em Paraná, pensa só em colonizador europeu, que nada, né? Tinha índio lá, e esses índios contribuíram com os nomes, né, de estados e cidades do nosso Brasil, certo? Quando você fala alguns nomes de pessoas, como Jurema, né? Jaci, nomes indígenas, nomes de animais, arara, jacaré. E, gente, reparem na predominância de algumas letras, né, usadas nos falares indígenas, como o J, por exemplo, né? Jacaré, Jaci, Jurema e outros. Tatu, nome indígena. Capim, nome indígena. Abacaxi, nome indígena. Mandioca e tantos outros. Olha, se vocês forem ler alguns poemas do nosso maranhense Gonçalves Dias, ele faz tanta referência aos nossos índios, e ele estudou, né, essa cultura indígena de maneira que ele usa termos índios, né, termos do Tupi-Guarani nos seus poemas, fala de armas de guerra que os índios usavam, de alimentos, de moradias, de pessoas, usando os nomes indígenas, né? Então, os nossos índios dando a sua contribuição como os moradores originais da terra, né? Dando a sua contribuição para o nosso idioma. E aí, depois vieram quando os portugueses se instalaram em definitivo no Brasil, que começaram a cultivar as terras, trouxeram os africanos à força, né? De uma maneira trágica que a gente sabe muito bem, que foi o sistema da escravidão, né, no Brasil. E os africanos que vieram de diferentes lugares, né, da África também trouxeram os seus costumes, as suas palavras, as suas línguas que eles usavam para se comunicar. Foram obrigados a aprender o português, né? Mas contribuíram de maneira enorme, de maneira muito significativa, né, para a nossa cultura e para o nosso idioma. Então, nós temos incorporadas ao nosso patrimônio linguístico muitas palavras de origem africana. Né? Ah, vamos comer um vatapá? Que tal? Língua africana. Né? Quitutes, vamos comer quitutes. Sabe aquele doce que a gente adora que chama quindim? Então, é bom, né? Origem africana, né? Ah, o menino está com cachumba. Origem africana, palavra africana, né? Eu estou banguela. Banguela, palavra muito africana. Vamos tomar uma cachaça. Cachaça. Vamos comer machixe, quiabo. Olha, menino, cuidado com marimbondo. Marimbondo. Gente, são palavras tão sonoras, né? Gostosas de falar. Aqui nós temos uma predominância do X, do que, né? Quitute, quiabo, né? Quindim. E o X, né? De machixe, de cachumba, e outros, certo? Então, as palavras de origem africana são palavras também muito sonoras, muito, parece que já saem dançando da boca, né? Pois bem, então, quando eu falei da Gorá, vocês vão comer alface e estão falando árabe. Pois é. Pense em todas as palavras que a gente usa que começam com AL. São muitas, não é? Algodão. Né? Alface. Alpiste. Palavras que começam com L. São, em sua grande maioria, de origem
árabe. Acontece que, para eles, para os árabes, a L é como se fosse o nosso artigo A. Você diz a menina, não é? Usa o artigo A antes da palavra menina. Então, para os árabes, esse AL era como se fosse o artigo. E a gente, nessa mistura, né, nesse usar as palavras de origem árabe, juntou tudo numa palavra só. Alface, alpiste, alque, álcool, né? E outras palavras como arroz, berinjela, zero, né? Maranhense adora tocar uma matraca. Sabia o que matraca é de origem árabe? A palavra matraca, né? Nunca que a gente ia imaginar uma coisa dessa, né? Açafrão, cenoura, tudo palavra de origem árabe. Aí, gente, imagina só que depois de esse português que já chega no Brasil, todo misturado, enriquecido pelos falares dos povos que moravam lá na Península Ibérica e que invadiram a Península Ibérica, né? Já misturou tudo com o latim. Os romanos já tinham andado por outros países, conquistado outros países antes de chegar à Península Ibérica, como a Grécia, por exemplo. Por isso que nossa língua tem tantas palavras de origem grega, né? Quando você fala, por exemplo, eu sou pedagoga, olha só, você está usando a junção de dois elementos aí, pedagoga. Peda é referente à criança, tanto que você diz pediatra, né, o médico que cuida de criança, né? Então, o que é o pedagogo? É aquele que orienta, que conduz a criança, né? O gogo é aquele que conduz. Já está colocando Então, olha aqui, está só, desativado. mistura, né? Que esse latim, quando chegou à Península Ibérica, já trazia dos países por onde os romanos andaram antes de chegar, né, à Península Ibérica. Já traziam contribuições. Aí se formou o país de Portugal, né? Já era essa mistura do latim com outras línguas. Aí o português chegou no Brasil. Aí aqui encontrou os índios. Aí vieram os africanos. Vieram outros povos de outras línguas, os italianos, a imigração, né, italiana. Aí vieram japoneses, vieram árabes, vieram poloneses, vieram alemães. Eu não estou ouvindo nadinha. Em todos os povos que chegaram ao Brasil e que trouxeram as suas contribuições linguísticas, né? Então, a gente tem tudo isso. Então, hoje, quando você fala, por exemplo, ai, que calor. Nada. Oi? Não está sem nem som. Aqui, não já foi assim, aqui, ó. Quando a gente usa, por exemplo, aqui, ó. a palavra aqui na leque. sala, aqui, ó. Essa aqui é a professora Lúbia. Elas estão reclamando que eu desliguei o microfone, mas é porque elas estão em locais barulhentos e está causando interferência. Está desligado? Não, o delas. Eu estou desligando porque está causando interferência. Pode dizer para elas, tá? Ah, tá, mas aqui está tudo bem. Não, eu só tô aqui. Ok, pessoal, desculpe, foi um probleminha aqui, mas já está resolvido. Né? É porque, às vezes, a pessoa que está aí tem algum ambiente com ruído ao redor, aí atrapalha um pouquinho aqui, né? Tá ok? Sim. Então, como eu estava falando, né? É que eu não estou escutando nadinha, nenhum pingo. Não estão escutando? Eu estou escutando, agora aumentou. É o microfone dela, do É. aparelho celular dela, que deve estar baixo. O seu está ok. Pode ser um probleminha aí no seu Dona microfone. Raimunda, pode ser seu telefone. Todos estão escutando aí, gente? Tem mais alguém com problema? Eu estou. Beleza. Tá bom, ótimo. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu quero um leque, né, para me abanar. Vocês sabiam que leque é uma palavra de origem japonesa, né? Sim.
Sei. Um biombo, vamos usar um biombo para separar os ambientes. Biombo, palavra de origem japonesa. Aí, como eu falei ainda agora, vamos tomar um chá. Estou falando chinês, né? E vamos tomar um uísque. Vixe, Maria, olha eu falando inglês, né? Futebol, palavra de origem inglesa, né? Vamos comer um bife, palavra de origem inglesa. Por que, que a gente tem palavras de origem inglesa no nosso idioma? Houve uma época, ainda quando o Brasil ainda era um reinado, né, que o rei, no Brasil, abriu os portos para o comércio com outros países. Então, houve um grande comércio com a Inglaterra. Quem é antigo aqui em São Luís deve se lembrar. Nossa, eu não estou ouvindo nadinha. Uma O que está casa. acontecendo? Eu acho que é o seu microfone que está com problema, porque Eu estou ouvindo. aqui está tudo bem. Aqui, tudo O como seu Tá? tá ok. o volume está todinho. Aqui está assim. Aqui está dizendo. Alguém mais não Eu está? também não estou ouvindo. Está apresentando. O microfone está Faz desativado. assim para mim, quem está escutando? Quem está ouvindo direitinho? Eu tô. Eu estou. Eu não estou. Bem. É porque eles estão com alguma coisa ligada em casa e tem uma mensagem, o Michael está apresentando, não sei quem é Maracon, coisa. Aí tem uma opção de fotozinha lá em cima, como se fosse umas fotos que já saem no final da aula. Gente, infelizmente eu não posso imaginar o que. Mas está saindo o som perfeito. Dona Raimunda, tenta entrar e sair, ou sair e entrar de novo. Porque eu gostaria que todo mundo estivesse escutando direitinho. Eu vou tentar falar mais alto para ver se melhora. Certo? Certo. Para mim está ótimo. Eu estou vendo som tá algumas pessoas com o Estou escutando também. ligado. É melhor que a gente possa desligar o microfone para que a gente possa lhe ouvir melhor. Que aí, senão, fica atrapalhando tudo. Porque quem está falando, aí a gente fica desconcentrado. É melhor que o nosso microfone fique desligado. Realmente. Então, vamos tentar fazer isso aí, né? Desligar o microfone para ver se assim vocês escutam só a minha voz, não escutam o barulho ao redor. Ok? É muito melhor. Então, vamos fazer isso, tá? Então, gente, como eu estava falando, aí houve um contato muito grande com a Inglaterra, então muitas palavras do inglês, né, foram incorporadas. Houve uma época em que todo mundo tinha que saber falar francês. Hoje em dia é o contrário, hoje em dia todo mundo tem que saber falar inglês, né? Mas houve uma época em que o chique era falar francês. Então, muitas palavras da língua francesa entraram. Então, quando você diz hoje, eu vou ao toalete, tá falando francês, querida. Quando você diz, vamos à boate, ixi, agora não é mais boate, né, gente? É balada, sei lá o quê. Eu preciso me atualizar. Mas tá falando francês, boate, né? Joia, qual mulher que não gosta de joias? Francês, chapéu francês. Então, gente, a nossa língua é muito rica, né? Olha só, lá em Portugal se fala a mesma língua nossa, o português, língua oficial. Aí a gente chega a Portugal e eles não entendem muito bem tudo que a gente diz. É mais fácil nós entendermos o que eles falam do que eles entenderem o que nós falamos. Por quê? Porque lá o português se conservou mais puro, vamos dizer assim, mais intocado. O português lá ficou mais livre dessas influências que nós sofremos aqui, né? Não teve a mistura com os falares dos povos indígenas, né? Houve mais contato com o africano, mas com o tupi-guarani, não. Né? Lá eles não tiveram as imigrações que nós tivemos aqui, a entrada dos italianos, dos japoneses, dos árabes, se bem que lá eles, na Península Ibérica,
eles tiveram uma colonização árabe durante muitos séculos, né? Então, eles têm mais palavras árabes. Mas aqui nós tivemos muito mais influências, a nossa língua foi muito mais enriquecida do que o português lá de Portugal. Então, o nosso patrimônio linguístico terminou ficando maior, mais complexo do que o português lá de Portugal, né? Quando você viaja por países onde se fala o português, você vai dizer, mas eles estão falando português? Sim. É diferente? É, porque cada realidade traz palavras diferentes, vegetação diferente, animais diferentes, né? A flora diferente. Tudo isso faz com que palavras novas entrem, né? A alimentação diferente, alimentos diferentes. Então, palavras novas entram nesse idioma, né? Enriquecem o idioma. Então, se você vai, por exemplo, a um país como Moçambique, lá na África, eles têm como língua oficial o português, mas o sotaque é diferente, a maneira de pronunciar algumas palavras é diferentes. Ora, se até daqui para Portugal muda, a gente fala menino. Aí o português diz menino, menino. Porque eles dão muito mais ênfase na consoante do que nós. Para eles, falar o M, o N, é mais importante do que a vogal E, do que a vogal I, do que a vogal O. O nosso português dá mais ênfase na vogal. O português de Portugal dá mais ênfase na consoante. Por isso que a gente diz menino, menina, e eles dizem menino, menina. A gente ouve mais a consoante do que a vogal. Imagina o português falado lá na África, a maneira de pronunciar as palavras e a influência local, né? Se você pega um autor de língua portuguesa que mora lá na África, ele vai dizer nome de árvores, e a gente fica dizendo, o que é isso? Né? Pássaros. A gente nem sabe que ele está se referindo a um pássaro, porque são palavras diferentes. Então, cada realidade traz uma contribuição diferente para a língua. Mas é o português que eles estão falando? Sim, é misturado. Né? É o português crioulo, né? O português misturado com as palavras do seu ambiente, da sua localidade, do seu povo, da sua cultura, mas é o português, certo? Bom, pessoal, vendo isso, essa diversidade da nossa língua, essa riqueza da nossa língua, a gente pode compreender, né, por que a nossa literatura é tão rica e tem momentos tão diferentes, não é? Eu gostaria que depois vocês me dissessem o interesse principal de vocês nessas aulas, né? Eu vou registrar direitinho para direcionar as nossas próximas aulas. E me desculpem se eu dei uma aula assim meio técnica sobre a língua portuguesa, né? Tentei simplificar bastante, facilitar bastante, mas eu queria que vocês entendessem essa riqueza do nosso patrimônio linguístico e se orgulhassem muito dele, né? E cuidassem da nossa língua. Não é só o professor de português, o aluno de língua portuguesa, que tem que se preocupar e usar corretamente esse patrimônio. Não é só porque você vai fazer uma prova, porque você quer passar no vestibular, ou passar num concurso, que você tem que se preocupar em usar bem esse patrimônio. Não. Todos nós devemos zelar por esse patrimônio, né? Todos nós devemos ter muito orgulho dele, todos nós devemos cuidar para que ele seja bem usado, para que ele seja utilizado da forma mais expressiva e mais rica. Ninguém é obrigado a falar certo o tempo todo. Nem professor de português, Deus me livre de ter que falar certinho o tempo todo, né? Eu uso abreviações tá, pra, né,
né? E às vezes cometo erros gramaticais que até o marido em casa chama atenção. O quê, menina? Tu vai? Que história é essa de tu vai? É tu vais? Tu foste? Aí eu digo, tu já foi? Ah, tá errado? Gramaticalmente? Sim. Ah, mas eu estou falando em casa, eu estou falando com amigos, eu não sou obrigada a falar corretamente o tempo todo. Ninguém é, né? E ninguém deve ser avaliado por isso e nem categorizado por causa disso. Ninguém tem que andar por aí corrigindo ninguém. Mas é tão bom quando a gente pode se expressar com confiança, não é verdade? Imagina vocês usando o WhatsApp, usando o Facebook e querendo se expressar com tranquilidade, né? Sabendo que vão ser entendidos. Para isso não é preciso estar 100% correto, mas é preciso saber utilizar de forma adequada a nossa língua e ter orgulho disso e sentir satisfação com isso. É preciso estudar, decorar uma gramática para aprender a usar o português? Não. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei nem como foi que eu virei professora de português e adoro dar aula de gramática. Eu odiava gramática quando era aluna. Fiz o antigo ginásio, fiz curso normal, não gostava de gramática. Eu só comecei a gostar de gramática lá pela universidade. Né? Graças a Deus encontrei uns bons professores que me fizeram perceber isso que eu estou falando para vocês. E aí eu fui me apaixonando por essa língua e fui me apaixonando pela forma de usar a mais correta possível, né? A forma mais correta possível, essa língua. Mas o que mais me ajudou não foi estudar gramática. O que mais que me ajudou foi a leitura. Ler. Ler é tão gostoso e a gente aprende sem perceber. Eu detestava a gramática, como eu falei para vocês, mas eu ganhava os concursos de redação na minha escola. Ah, Nube escreve bem. Por quê? Eu não sabia nem por que eu estava escrevendo certo, mas eu escrevia certo. Por quê? Porque eu lia. Adorava ler. Então, leiam, minha gente. Leiam poesias. Leiam romances. Leiam a Bíblia. Nossa, a Bíblia tem uma linguagem corretíssima. Corretíssima. Perfeita. Eu não encontro erro de gramática na Bíblia. Não tem. É um português assim, nossa senhora, super bem falado. Né? Então, gente, leiam. Vamos ler. E aqui nas nossas aulas nós vamos falar bastante de literatura. Era isso que eu queria dizer. Eu quero dar um direcionamento bem, bem gostoso para a literatura. Vamos ler histórias, vamos falar muito de poesias, não é? Por isso que eu antes preparei essa aulinha sobre a língua portuguesa para a gente entender, né, o porquê que um escritor escreve assim, o outro escreve daquela outra maneira, porque que numa época se fala mais sobre uma coisa, se escreve de uma maneira sobre os temas, e em outra época já se escreve de maneira diferente sobre o mesmo assunto. Vocês já pensaram? O amor é o mesmo, não importa o tempo, não é verdade? O amor. No entanto, de uma época para outra, ele é falado de forma diferente. Os poetas falam do amor de forma diferente, de uma época para outra. E falam de uma forma diferente de um para outro. Olha, mesmo vivendo na mesma época. Eu estava dando uma olhada nos livros antigos que eu tenho e achei um poeminha engraçado de um poeta que vocês devem ouvir falar muito bem, chamado Vinícius de Moraes. Né? Vinícius de Moraes escreveu um poeminha chamado Poema Enjoadinho. Olha o nome do poema, Poema Enjoadinho, onde ele falou sobre os filhos. Olha o que ele diz sobre os filhos. Filhos? Filhos? Melhor não tê-los. Mas se não temos, como sabê-los? Ora, filho, melhor não ter.
não ter. Mas se não ter, como é que a gente vai saber como é que eles são? Né? Então ele diz: filhos, melhor não tê-los. Mas se não temos, como sabê-los? Se não os temos, não tem consulta, silêncio, como queremos. Então, aí vem os filhos, né? Então começa a apurrinhação. Cocô tá branco, cocô tá preto, bebeu amoníaco, comeu botão. Filhos, melhor não tê-los. Aí falou sobre os filhos. Ele deu a visão dele. A gente pensa, uma visão meio cínica, né? Sobre filhos. Na verdade, ele fala coisas que são bem verdade. Quem tem filho sabe a agonia que é. Ah, meu Deus, o menino está doente, o menino bebeu água sanitária, ah, meu Deus, comeu um botão, o cocô do menino está branco, o cocô do menino está preto. Ele fala disso no poema. Aí vem uma outra escritora, que também a gente conhece bem, chamada Coralina, aquela nossa velhinha lá do Goiás Velho, né? Nós vamos falar muito sobre ela, gente. Escritora maravilhosa, né? E ela faz um poeminha, aqui é só um trecho, chamado Mãe. E ela diz: renovadora e reveladora do mundo, a humanidade se renova no teu ventre. Cria teus filhos, não os entregues às creches. Creche é fria, impessoal. Nunca será um lar para o teu filho. Ele, pequenino, precisa de ti. Não o desligues de tua força maternal. Então, olha só, gente. Enquanto são escritores da mesma época, enquanto um Vinícius de Moraes tem uma visão meio cínica, né? Cômica, irônica, para falar dos filhos, a Coralina já fala dos filhos de uma maneira mais terna, né? De uma maneira mais sentimental, muito de mãe. Né? Então, vejam, o mesmo assunto, tratado de formas diferentes por escritores diferentes. É uma questão de estilo, certo? E nós vamos falar de estilo. Aí você pega um escritor como o nosso Castro Alves. Adoro, gente, esse escritor. Falando da escravidão, falando da questão do negro no Brasil. E pega um escritor... Ora, Castro Alves foi de uma época chamada romantismo, há séculos atrás, certo? E você pega um escritor dos dias de hoje chamado Craveirinha, José Craveirinha. Ele é africano, falando sobre o mesmo assunto, sobre a questão da escravidão. São abordagens completamente diferentes, por causa da época. Além de ter o estilo próprio de cada um, que é o estilo individual, tem a questão do distanciamento no tempo. Aí a gente já vai falar do estilo de época dentro da literatura. Então, para terminar a nossa aula de hoje, eu vou ler para vocês, né, os dois escritores. Olha, vale a pena a gente conhecer esses poemas. O José Craveirinha, que, como eu falei para vocês, é um escritor africano, ele tem um poema chamado Grito Negro, em que ele diz: eu sou carvão, e tu arrancas-me brutalmente do chão e faz-me tua mina, patrão. Eu sou carvão, e tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz. Mas eternamente não, patrão. Eu sou carvão e tenho que arder, sim, e queimar tudo com a força da minha combustão. Eu sou carvão, tenho que arder na exploração, arder até as cinzas da maldição, arder vivo como alcatrão, meu irmão, até não ser mais a tua mina, patrão. Eu sou carvão, tenho que arder, queimar tudo com o fogo da minha combustão. Sim, eu serei o teu carvão, patrão. Então, vejam, a maneira forte como ele fala da questão do negro ser escravo.
em que ele diz: eu sou carvão, sim, fui arrancado brutalmente da terra, porque foi assim que o negro foi arrancado da sua terra natal, de forma brutal, não é? E termina dizendo: eu sou carvão e vou queimar quem? O patrão. Eu não vou ser eternamente o teu escravo, a tua mina, né? Já que eu sou carvão, eu serei o teu carvão, patrão. Para quê? É como se fosse uma ameaça, um grito de revolta, não é verdade? Veja a maneira como ele trata a questão, né? É um escritor atual, certo? Agora, como eu falei, vamos voltar lá ao Castro Alves, lá da época do romantismo, né? Final do século XVIII, começo do século XIX. Eu sou terrível para gravar datas, né? E eu vou ler um trechinho de um poema lindo do Castro Alves chamado Navio Negreiro, em que ele diz: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, do teu manto, este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das intensidades, varrei os mares, tufão. Aí ele fala dos negros que estão dentro do navio negreiro. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais do que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? O algoz é o homem branco cruel que está lá torturando os negros, né? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga onda do mar à pressa resvala, como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-me tu, severa musa, a musa, aquela que inspira o poeta, musa livre, audaz. Aí a musa, o poeta responde: quem são aqueles negros? São filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde a terra se casa com a luz, onde vive em campo aberto, a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que, com tigres mosqueados, combatem na solidão. Ontem, simples, fortes, bravos, hoje, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ai, gente, é muito lindo, não é? Como ele faz a comparação de quem eram esses homens negros que estão ali torturados, aprisionados dentro daquele navio, nas condições mais miseráveis possíveis, sendo levados para nem sabem onde, né? E ele fala desses homens fazendo a comparação. Agora que acertei, ó. Quando tá terminando a aula, rapaz, me mexer aqui, ó, no negócio aqui, ó. Agora, Tá ouvindo? agora eu tô ouvindo bem. Eu tava botando no ouvido para me ouvir. Agora que eu mexi aqui, ó, no botãozinho aqui, ó. Né, que agora que... mas eu ouvi tudinho. Eu vou anotando aqui as palavras, eu vou anotando. Tá bom. Então, gente, ele faz a comparação, né, desses homens que antes eram guerreiros, que combatiam com os tigres, né, homens que andavam livres pelos campos da África, né, fortes, bravos, ousados, felizes, e hoje, ali naquela realidade dele, sendo conduzidos como escravos que eles são, né, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Então, vejam, o Castro Alves aborda o mesmo assunto, também expressando uma revolta, mas com outro tipo de linguagem, de uma maneira mais sentimental, né? De uma maneira mais paixão. Castro Alves era um homem apaixonado e apaixonante, né? Na minha adolescência, eu era apaixonada por ele. Acho que continuo sendo, certo? Era meu ídolo, Castro Alves, lindo, romântico, né? E um homem tão inspirado. Nossa Senhora, como eu gostava e gosto ainda de ler poesias do Castro Alves. Leiam Castro Alves, vocês vão amar, né? Vamos falar dele. Então, gente, é isso. Nós vamos falar nas nossas próximas aulas
dessa diferença de estilos individuais e estilos de época. Vamos entrar na nossa literatura brasileira, certo? E vamos também falar de gramática, vamos tirar dúvidas de alguns pontos gramaticais, Vamos tirar algumas dúvidas muito comuns no uso da nossa linguagem, sem a gente precisar entender muito da gramática, mas a gente pode eliminar muitas dificuldades. Ok, pessoal? Vocês entenderam tudo? Sim. Beleza? Beleza. Beleza. Que ótimo. E se vocês Foi quiserem... ótima aula. Que bom que vocês gostaram. Se vocês quiserem trazer contribuições, como eu falei, sugestões para as nossas próximas aulas, fiquem à vontade. E vocês podem fazer uma pesquisazinha sobre essas contribuições linguísticas no nosso idioma, por curiosidade. Entrem lá no Google e vejam palavras de origem africana, palavras de origem indígena, vocês vão ver quantas contribuições bacanas nós temos aí na nossa língua. Certo, pessoal? Professora, parabéns pela sua aula. Obrigada. E vamos trazer mais gente para assistir, não é? Espalhem aí para os colegas. E espero que não haja mais nenhum problema com o microfone de vocês, para que vocês possam entender tudo direitinho. Quem teve Professora, parabéns pela sua aula, foi excelente. Realmente nos trouxe lembranças maravilhosas. Realmente, o que vale agora é que realmente a gente tenha outra complementando. Sabe, eu espero que isso aconteça, porque eu amei a aula, Hortência, Thelma, nós estávamos todos aqui assistindo algumas interferências, mas isso às vezes é local, mas a microfonia está excelente. Eu assisti toda a aula. Parabéns. Muito boa. Muito boa. Muito obrigada. E vamos continuar, né? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Um grande beijo para vocês. E para vocês. Professora, do escravo, como é que é o nome? O livro, por favor. O Navio Negreiro, não é? Isso é do... Espera aí, tem muita gente falando ao mesmo tempo. É do livro aquele poema do escravo. É o nome do livro. Grito Negro. O poema é Navio Negreiro. Um bom livro para vocês. O nome do livro que fala sobre a travessia dos escravos. O poema de Castro Alves. É Grito Negro. Grito Negro, é esse. Tá, Grito Negro. Se vocês querem ler um pouquinho mais sobre essa questão da escravidão, é isso que eu estou entendendo? Não, é só um livro para poder ler. Eu só queria saber o nome para eu poder ler. O nome do poema. Eu não tenho assim, um livro específico para indicar para vocês. Não, eu entendi. Esse livro que eu estou falando aqui é um livro de escola, que traz textos variados. Livro Navio Negreiro. Pode procurar eu encontro. Tá bom, obrigada, eu entendi. Olha só, se vocês procurarem Castro Alves, vocês vão achar, entre os poemas dele, um poema chamado Vozes da África. Vozes da África. E nesse, vocês vão encontrar o Navio Negreiro. O nome Navio Negreiro. É um poema muito grande, que ele conta a história da vinda desses africanos para o Brasil. Mas vale a pena ler, porque é muito lindo. Certo? Ok, obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, professora. Um grande beijo. E até a nossa beijo, próxima. até a próxima. Até a próxima. Tchau. Bom dia para vocês, meninas. Bom dia para todos. Bom dia. Bom, meninas. Tá com saudade de vocês. Pois é. E eu? Quem? Tem mais alguma coisa? Já saíram. Já terminou? Já. Ela já saiu. Já terminou. É só ir clicando aí no vermelho que vai todo mundo embora. Tchau. Maria Socorro Chaves Brandão, ótima aula, obrigada. Zuleci demais de sair, né? Vou saindo, eu vou ficar a última. Eu vou ficar a última. Para me sair. Comprei me sair.
Seu microfone tá ligado.